Olha, pessoal, eu preciso contar para vocês o que aconteceu comigo há alguns meses. Ainda não acredito que vivi isso. Tô aqui sentado na minha sala, ainda processando tudo, e juro que se alguém me contasse essa história eu ia achar que era mentira. Mas aconteceu comigo, e vocês vão entender porque eu tive que fazer o que fiz. Eu tinha uma empresa de construção civil. Trabalhava nesse ramo há mais de 20 anos. Construí minha reputação tijolo por tijolo, suor por suor. Era uma empresa média, mas sólida, sabe? Eu e meu sócio, o Ricardo, éramos parceiros há 15 anos. 15 anos, gente! A gente começou do zero. Dormia no canteiro de obras quando não tinha dinheiro para hotel, dividia o último sanduíche quando estava tudo apertado. Ele era como um irmão para mim, ou pelo menos eu achava que era. A empresa estava indo bem, muito bem na verdade. Últimos 2 anos foram os melhores da nossa história. Conseguimos alguns contratos grandes, obras de prédios residenciais que davam uma grana boa. Eu sempre fui o cara dos números, das contas, do planejamento. O Ricardo era mais o cara do campo, das relações com clientes, das negociações. A gente se completava, sabe? Era uma parceria perfeita. Mas aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro foram pequenas coisas que eu nem dei muita bola. Conta de material que chegava mais alta do que o orçado, fornecedor que cobrava preço diferente do combinado, essas coisas. Eu pensava, deve ser erro do pessoal, inflação, sei lá. Não dei importância. Depois comecei a notar que o Ricardo estava meio estranho. Chegava mais tarde no escritório, saía mais cedo, sempre com o celular na mão, sempre atendendo ligação em particular. Quando eu perguntava alguma coisa sobre obra, ele respondia meio evasivo, mudava de assunto rápido. Uma vez eu comentei sobre uma compra de material que achei cara, e ele ficou nervoso, começou a falar alto, disse que eu estava desconfiando dele. Aquilo me deixou com pulga atrás da orelha. Mas o que realmente me deixou preocupado foi quando comecei a reparar nas contas da empresa. Eu sempre cuidei da parte financeira, mas o Ricardo também tinha acesso a tudo, óbvio. Éramos sócios 50-50, confiança total. Só que comecei a ver movimentações que não faziam sentido. Transferências para contas que eu não conhecia, compras de material em valores muito acima do mercado, pagamentos duplicados para alguns fornecedores. Conversei com ele sobre isso numa sexta-feira. Lembro bem porque foi o dia que tudo começou a desmoronar para mim. Chamei ele na minha sala e falei: Ricardo, cara, preciso entender essas movimentações aqui. Olha só, esse pagamento aqui para essa empresa de cimento não faz sentido. A gente pagou o dobro do preço que sempre pagamos. Ele olhou as contas, ficou uns segundos quieto, depois falou: cara, deve ser algum erro do pessoal da contabilidade. Você sabe como é, às vezes eles se enrolam com essas coisas. Mas o jeito dele falar, sabe? Não tava natural. Ele evitava me olhar nos olhos, ficou mexendo no celular enquanto falava comigo. Isso não era o Ricardo que eu conhecia. No fim de semana, fiquei pensando. Na segunda-feira, resolvi investigar melhor. Fui atrás dos comprovantes, das notas fiscais, liguei para alguns fornecedores. E aí, meu Deus do céu, descobri que a coisa era muito pior do que eu imaginava. A empresa de cimento para a qual a gente tinha pagado o dobro não existia. O CNPJ era falso, o endereço era de um lote vazio. O fornecedor de ferro que recebia pagamentos toda semana também não existia. Eram contas fantasmas, todas elas. Alguém estava desviando dinheiro da nossa empresa, e esse alguém só podia ser o Ricardo. Fiquei devastado, cara. Devastado mesmo. 15 anos de parceria, de confiança, de batalha junto. Lembrei de todas as vezes que ele tinha estado do meu lado, quando minha mãe morreu e ele ficou tocando a empresa sozinho para eu poder cuidar do enterro e de tudo. Quando eu me separei da minha primeira esposa e fiquei um caco, foi ele que me ajudou a levantar a cabeça. E agora descobria que ele estava me roubando. Mas eu precisava ter certeza. Não podia acusar meu sócio de 15 anos sem ter provas concretas. Foi aí que eu bolei um plano.
Ia criar uma armadilha, uma situação onde ele tivesse que mostrar suas verdadeiras cores. Pensei em várias formas de fazer isso, mas a que me pareceu mais eficaz foi a seguinte: ia colocar uma quantia considerável numa conta separada da empresa e ver se ele tentaria mexer nesse dinheiro. Mas não podia ser qualquer coisa, tinha que ser uma situação que parecesse natural, que não despertasse suspeita. Na terça-feira, chamei ele para conversar sobre um projeto novo. Inventei uma história sobre um cliente que queria fazer uma obra grande, um condomínio de casas de alto padrão. Disse que o cara tinha pedido uma caução de R$400 mil como garantia de que a gente ia tocar a obra até o fim. Era uma quantia alta, mas não absurda para uma obra desse porte. O cara é meio paranoico, falei pro Ricardo. Quer que a gente deposite essa caução numa conta específica que ele vai monitorar. Se a obra andar certinho, ele libera o dinheiro pro pagamento final. Se der algum problema, ele usa esse dinheiro para contratar outra empresa. O Ricardo ficou interessado. Perguntou sobre o valor da obra, o prazo, essas coisas. Expliquei que seria uma obra de 2 anos, com pagamentos mensais de R$300 mil. No final, ia dar quase R$8 milhões de faturamento. Com a caução de R$400 mil, o lucro ainda ia ser excelente. E onde ficaria essa caução? Ele perguntou. Numa conta que o cliente vai especificar. Ele disse que prefere que seja numa conta nova, para não misturar com o movimento normal da empresa. Pronto, a armadilha estava armada. Na quarta-feira, abri uma conta nova no banco, coloquei os R$400 mil lá e dei acesso pro Ricardo também. Falei que era a conta da caução, que não podíamos mexer nesse dinheiro até o final da obra. Durante 3 semanas, fiquei de olho nessa conta todos os dias. Nada acontecia. O dinheiro estava lá, intocado. Comecei a achar que tinha me enganado, que talvez o Ricardo não fosse o ladrão. Até pensei em desistir da armadilha e pedir desculpas mentalmente para ele. Mas aí, numa quinta-feira de manhã, chegando no escritório, resolvi dar uma olhada na conta. Quase caí da cadeira. Faltavam R$50 mil. R$50 mil tinham sumido da conta durante a madrugada. Meu coração disparou. Imprimi o extrato. Vi que tinha sido uma transferência às 3 da manhã para uma conta que eu não conhecia. Liguei pro banco. Pedi informações sobre a transferência. Me disseram que tinha sido feita com o token do outro titular da conta, ou seja, do Ricardo. 3 da manhã, gente. 3 da manhã numa quinta-feira. Quem faz transferência bancária às 3 da manhã se não tem coisa errada rolando? Mas eu quis ter mais certeza ainda. Fiquei quieto, não falei nada para ele. Na segunda-feira seguinte, outros R$30 mil tinham sumido. Na terça, mais R$20 mil. Ele estava sacando dinheiro aos poucos, provavelmente achando que eu não ia perceber. Na quarta-feira de manhã, resolvi confrontar ele. Mas primeiro, preparei tudo. Imprimi todos os extratos, todas as transferências suspeitas que tinha descoberto nos meses anteriores, juntei todas as evidências. Queria ver a cara dele quando apresenta-se as provas. Chamei ele na minha sala às 10 da manhã. Ele chegou normal, sorrindo, perguntou se eu queria um cafezinho. A naturalidade dele me deixou ainda mais revoltado. Como ele conseguia agir normalmente sabendo que estava me roubando? Ricardo, comecei, preciso falar uma coisa séria contigo. Claro, cara, pode falar. Coloquei os extratos em cima da mesa. Olha isso aqui. Conta da caução da obra do condomínio. Tavam R$400 mil na conta, agora tem R$300 mil. Onde foram parar os outros R$100 mil? A cara dele mudou na hora. O sorriso sumiu, ficou pálido, começou a gaguejar. Como assim? Deve ter algum erro. Erro não, Ricardo. Olha aqui, transferências feitas com o seu token, no seu horário, para uma conta que eu não conheço. Ele tentou pegar os papéis, mas eu segurei. E não para por aí, não. Olha essas outras contas aqui. Meses e meses de transferências para empresas fantasmas, pagamentos duplicados, compras superfaturadas. Tudo passando pelas suas mãos. O silêncio que ficou na sala foi terrível.
Ele me olhando, eu olhando ele. 15 anos de parceria sendo destroçados numa manhã de quarta-feira. Você pode explicar isso? Perguntei. Ele ficou um segundo sem falar, depois suspirou fundo e falou. Cara, eu posso explicar, sim. Então explica. Eu tava passando por uns problemas financeiros. Uns problemas pessoais que você não sabia. Que tipo de problemas? Ele começou a contar uma história sobre dívidas de jogo, sobre ter se envolvido com pessoas erradas, sobre ameaças que estava recebendo. Disse que precisava do dinheiro para pagar essas dívidas, que ia devolver tudo, que era só temporário. Temporário? Falei. Ricardo, isso aqui são meses de roubo. Meses? Você acha que eu sou idiota? Não, cara, não é assim. Eu ia contar para você, juro. Só tava esperando resolver a situação. Contar para mim? Você ia contar que tava me roubando. A conversa foi ficando mais tensa. Ele tentava se justificar, eu ficava mais revoltado a cada palavra. O pior de tudo era ver que não tinha arrependimento genuíno ali, sabe? Ele estava tentando se explicar porque foi pego, não porque se arrependia. Depois de 1 hora de conversa, ele finalmente admitiu tudo. Não só os R$ 100.000 da armadilha, mas todos os outros desvios. Disse que no total tinha pego quase R$ 800.000 da empresa ao longo de 2 anos. R$ 800.000, pessoal. R$ 800.000 que saíram do meu bolso, do nosso trabalho, da nossa empresa. Dinheiro que podia ter sido investido em equipamentos novos, em expandir o negócio, em contratar mais gente. Mas sabe qual foi a parte mais dolorosa? Não foi nem o dinheiro. Foi descobrir que aquele cara que eu considerava um irmão, que tinha estado comigo nos momentos mais difíceis, que conhecia minha família, meus sonhos, meus medos, era capaz de me trair dessa forma. Falei para ele que nossa sociedade estava acabada ali, que eu ia procurar um advogado, que ia entrar na justiça para reaver o dinheiro, que ia fazer um boletim de ocorrência. Ele começou a chorar, disse que a vida dele ia acabar, que a família dele ia passar vergonha. E a minha vida? Perguntei. Você pensou na minha vida quando estava me roubando? Pensou na minha família? Ele não soube responder. Nos dias que se seguiram, foi um inferno. Tive que explicar tudo pro meu advogado, pro contador, pro pessoal do banco. Tive que desfazer a sociedade, dividir os bens da empresa, acertar com fornecedores e clientes. Foi um processo longo e desgastante. O pior era ver a reação das pessoas quando contava o que tinha acontecido. Alguns ficavam chocados, outros faziam cara de eu sabia que tinha algo errado. Teve gente que ficou do lado dele, dizendo que eu devia ter conversado antes, que ele estava passando por problemas. Como se isso justificasse 15 anos de traição. Processo na justiça? Claro que abri. Mas vocês sabem como é essas coisas no Brasil, né? Advogado, perícia, burocracia, demora. Até agora, quase 1 ano depois, ainda tá rolando. O Ricardo conseguiu um advogado bom, tá tentando alegar que era só um empréstimo, que ia devolver tudo. Mas as provas estão todas aí, não tem como negar. A empresa, infelizmente, não resistiu. Com os desvios, com a quebra da sociedade, com a confusão toda, acabei tendo que fechar. Demiti todos os funcionários, vendi os equipamentos, encerrei os contratos. 20 anos de trabalho foram pro ralo por causa da ganância de um cara que eu confiava mais que em mim mesmo. Hoje eu tô recomeçando. Abri uma empresa menor, só eu e mais 2 funcionários. Tô trabalhando com obras menores, mais simples, mas é um recomeço. Aprendi que não posso confiar em ninguém da mesma forma que confiava no Ricardo. Não que eu tenha virado um cara desconfiado, mas agora eu verifico tudo, confiro tudo, mantenho controle sobre tudo. O que mais me machuca é saber que ele continua por aí, tocando a vida dele como se nada tivesse acontecido. Abriu uma empresa nova, tá trabalhando no mesmo ramo. Teve a cara de pau de me mandar uma mensagem no WhatsApp mês passado, desejando feliz aniversário. Feliz aniversário! Depois de roubar R$ 800.000 de mim, o cara me manda feliz aniversário.
Não respondi, óbvio. Bloqueei ele em todas as redes sociais, não quero mais ter contato com essa pessoa. Mas às vezes fico sabendo dele por conhecidos em comum e isso me deixa revoltado. Ele tá bem, aparentemente. A empresa nova dele tá crescendo, postando foto de obra no Instagram, fazendo propaganda. Enquanto isso, eu aqui recomeçando do zero, tentando reerguer minha vida profissional, lidando com as sequelas emocionais de uma traição de 15 anos. Tem noite que eu não durmo direito, fico pensando nos sinais que deixei passar, nas vezes que eu podia ter desconfiado e não desconfiei. Minha esposa sempre fala que eu tenho que superar isso, que não posso ficar remoendo o passado. E ela tem razão, eu sei. Mas é difícil, sabe? É muito difícil quando você descobre que aquele cara que você chamava de irmão era na verdade um estranho. O que eu aprendi com tudo isso? Primeiro, que confiança tem limite. Por mais íntimo que seja alguém, por mais anos de convivência que vocês tenham, sempre mantenha controle sobre suas finanças, seus negócios. Segundo, que a ganância transforma as pessoas. O Ricardo que eu conhecia 15 anos atrás pode até ter sido uma pessoa honesta, mas a ganância foi corroendo ele aos poucos, até transformar ele num ladrão. Terceiro, que nem sempre as pessoas que fazem mal pra gente sofrem as consequências. Na vida real, não é como no filme. O vilão nem sempre se dá mal no final. Às vezes ele sai impune, às vezes ele até próspera. E a gente tem que engolir isso e seguir em frente. Mas sabe de uma coisa? Apesar de tudo, eu não me arrependo de ter feito aquela armadilha. Se eu não tivesse feito, ele ia continuar me roubando, e o prejuízo ia ser ainda maior. A armadilha me ajudou a descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. E a verdade, pessoal, a verdade sempre aparece. Pode demorar, pode doer, mas ela sempre aparece. No caso do Ricardo, apareceu numa conta bancária, às 3 da manhã, numa transferência de R$50 mil que ele pensou que eu não ia perceber. Hoje, um ano depois, posso dizer que tô me recuperando. A empresa nova tá pequena, mas tá honesta. Os funcionários que eu tenho são pessoas que eu posso confiar, que trabalham comigo, não contra mim. Ainda dói lembrar do que aconteceu, mas a dor tá diminuindo aos poucos. O processo ainda tá correndo, e eu tenho esperança de recuperar pelo menos parte do dinheiro. Mesmo que não recupere tudo, pelo menos a justiça vai reconhecer que eu fui lesado, que eu estava certo. Isso já é alguma coisa. Para quem tá me ouvindo e tem sociedade com alguém, fiquem atentos. Não precisam desconfiar de tudo, mas mantenham os olhos abertos. Confiram as contas, acompanhem os gastos, participem das decisões financeiras. A confiança é importante, mas a vigilância é fundamental. E se vocês um dia passarem por algo parecido, não tenham medo de tomar uma atitude drástica. Eu podia ter fingido que não sabia de nada, podia ter continuado sendo roubado por anos. Mas preferi enfrentar a verdade, por mais dura que fosse. E hoje posso dormir com a consciência tranquila, sabendo que fiz a coisa certa. O Ricardo pode ter me roubado R$800 mil, pode ter destruído uma empresa de 20 anos, pode ter acabado com uma amizade de 15 anos. Mas uma coisa ele não conseguiu roubar, minha dignidade. E isso, pessoal, isso não tem preço. Mas deixa eu contar para vocês como foi descobrir todos os outros esquemas dele. Porque a armadilha dos R$400 mil foi só o começo. Depois que ele confessou, eu fui investigar mais a fundo, e o que encontrei foi muito pior do que imaginava. Lembram que falei sobre aquelas empresas fantasmas? Então, resolvi ir atrás de cada uma delas. Passei semanas investigando, ligando para endereços, checando CNPJs, conversando com outros empresários do ramo. Descobri que o Ricardo tinha criado um esquema sofisticado de desvio de verbas que durava já 2 anos. Ele tinha criado 5 empresas fantasmas. 5. Cada uma com um nome parecido com empresas reais do setor. Por exemplo, tinha uma empresa real chamada Cimento São Paulo, e ele criou uma chamada Cimento São Paulo, sem o S no final. Diferença de uma letra só, mas o suficiente para enganar quem não prestasse atenção. O esquema funcionava assim.
Ele fazia pedidos para essas empresas fantasmas, emitia notas fiscais falsas e transferia o dinheiro para contas que ele controlava. Depois, comprava o material de verdade direto com fornecedores menores, pagando um preço bem mais baixo e embolsava a diferença. Para vocês terem ideia da sofisticação da coisa, ele até tinha criado sites para essas empresas fantasmas. Sites com fotos de produtos, telefones de contato, endereços falsos. Quando eu liguei para um desses números, quem atendeu foi a esposa dele, se passando por secretária da empresa. A esposa dele, gente! Ela estava envolvida no esquema também. Isso me chocou mais ainda, porque ela sempre foi simpática comigo, perguntava da minha família, fazia questão de mandar doce no escritório. E o tempo todo ela sabia que o marido dela estava me roubando. Descobri também que ele usava os materiais que comprava mais barato para fazer trabalhos particulares dele. Tinha construído a casa própria com material que teoricamente tinha sido comprado para nossas obras. Reformou a casa da sogra, fez uma edícula na casa do cunhado, tudo com material desviado da empresa. Uma vez, lembro que ele chegou no escritório todo empolgado, falando que tinha conseguido um preço excelente numa compra de cimento. Consegui 30% de desconto, ele disse. Eu parabenizei ele, achei que tinha sido uma boa negociação. Agora sei que não houve desconto nenhum. Ele pagou o preço normal para a empresa fantasma e embolsou a diferença. O que mais me revoltou foi descobrir como ele fazia para não levantar suspeitas. Nos primeiros meses do esquema, ele realmente comprava de empresas legítimas pelos preços que declarava. Só depois, quando viu que eu não estava prestando atenção, começou com as empresas fantasmas. Ele foi me testando, vendo até onde podia ir. E eu, idiota, confiando cegamente. Quantas vezes ele veio falar comigo sobre fornecedores novos que tinha descoberto, sobre preços especiais que tinha conseguido. E eu acreditando em tudo, feliz da vida por ter um sócio tão dedicado aos negócios. Teve uma situação que me marcou muito. Lembro que uma vez a gente estava passando por um período apertado financeiramente. Era época de chuva, algumas obras tinham atrasado e o fluxo de caixa estava complicado. Eu fiquei noites sem dormir, preocupado com as contas a pagar, com os salários dos funcionários. Nessa época, o Ricardo veio falar comigo que ia ajudar com o caixa da empresa. Disse que ia emprestar R$100.000 do dinheiro dele para a gente passar por aquela fase difícil. Eu fiquei emocionado. Cara, emocionado mesmo. Pensei, que sócio maravilhoso eu tenho, que está disposto a usar o dinheiro pessoal dele para salvar nossa empresa. Agora eu sei que aqueles R$100.000 eram dinheiro que ele já tinha roubado da própria empresa. Ele estava me emprestando o meu próprio dinheiro. E eu ainda agradeci, ainda disse para todo mundo como ele era um cara especial, como eu tinha sorte de ter um sócio assim. A humilhação que senti quando descobri isso foi terrível. Me senti o maior trouxa do mundo. Como eu não percebi? Como fui tão ingênuo? Depois que tudo veio à tona, muita gente me procurou para contar coisas suspeitas que tinha percebido sobre o Ricardo ao longo dos anos, mas que não tinha falado nada na época. O pessoal do banco comentou que achava estranho ele sempre fazer as movimentações financeiras sozinho, sem me consultar. Alguns fornecedores disseram que às vezes recebiam pedidos dele por telefone, sem ordem de compra assinada, coisa que não era o padrão da empresa. Um funcionário nosso, o Marcelo, que trabalhava conosco há uns 10 anos, veio me procurar depois que soube do que aconteceu. Ele me contou que várias vezes tinha visto o Ricardo carregando material no carro dele, sempre no final do dia, quando não tinha mais movimento no escritório. O Marcelo achava que era para algum serviço particular autorizado por mim, então nunca questionou. Seu Ricardo, quantas vezes eu vi ele colocando saco de cimento no carro, o Marcelo me falou. Sempre pensei que o senhor sabia, então nunca falei nada. Imaginem a raiva que senti. Não do Marcelo, óbvio, mas da situação. Quantos sinais eu ignorei. Quantas oportunidades tive de descobrir o esquema antes e não aproveitei. A pior parte foi quando fui analisar os contratos que a gente tinha assinado nos últimos 2 anos. Descobri que o Ricardo tinha negociado valores menores com alguns clientes sem me consultar. Ele falava que tinha conseguido fechar negócios vantajosos,
mas na verdade tinha baixado os preços para compensar o dinheiro que estava desviando. Ou seja, além de roubar dinheiro direto da empresa, ele ainda prejudicou nossa margem de lucro em várias obras. A gente podia ter ganhado muito mais dinheiro se ele não tivesse mexido nos preços dos contratos. Uma obra em especial me chamou a atenção. Era um prédio de apartamentos que demorou 8 meses para ficar pronto. Durante esses 8 meses, o Ricardo desviou quase R$200 mil só dessa obra. Material que teoricamente foi comprado para construir o prédio, mas que na verdade foi para outros lugares. Liguei para o cliente dessa obra, um cara que eu conhecia há anos, para explicar a situação. Ele ficou chocado. Disse que sempre teve uma impressão excelente da nossa empresa, que nunca desconfiou de nada irregular. Mas aí me contou uma coisa interessante. Ele disse que às vezes, quando ia visitar a obra, sentia que o andamento estava mais lento do que o normal, como se faltasse material. Algumas vezes perguntei para o Ricardo se precisava de alguma coisa, se tinha algum problema com fornecimento, o cliente me falou. Ele sempre dizia que estava tudo sob controle, que era só uma questão de cronograma. Agora eu entendia porque as obras às vezes atrasavam sem motivo aparente. Não era problema de cronograma, era falta de material, porque o material estava sendo desviado para outras finalidades. Resolvi fazer uma auditoria completa de todas as obras dos últimos 2 anos. Contratei um contador especializado em investigação, paguei do meu próprio bolso, porque queria saber exatamente o tamanho do prejuízo. O resultado foi devastador. Além dos R$800 mil que já tinha identificado, havia mais uns R$300 mil em prejuízos indiretos, obras que atrasaram por falta de material, contratos que renderam menos por causa dos preços baixados pelo Ricardo. Mais de R$1 milhão, pessoal. Mais de R$1 milhão perdidos por causa da ganância de um cara que eu considerava família. O contador que fez a auditoria me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Seu Ricardo é um criminoso inteligente. Ele conhecia bem o funcionamento da empresa, sabia exatamente onde podia mexer sem despertar suspeitas. Esse tipo de fraude é o mais difícil de detectar, porque é feito por alguém de dentro, alguém de confiança. Criminoso inteligente. Era isso que meu sócio de 15 anos era, um criminoso inteligente. Depois de descobrir tudo isso, precisei tomar várias decisões difíceis. Primeiro, sobre os funcionários. A empresa tinha 15 funcionários na época, pessoas que dependiam dos salários para sustentar suas famílias. Com o prejuízo causado pelo Ricardo, ficou impossível manter todo mundo. Tive que demitir 12 pessoas. 12 famílias que ficaram sem renda por causa da safadeza do meu ex-sócio. Lembro da conversa com cada um deles, explicando o que tinha acontecido, pedindo desculpas por uma situação que não era culpa minha, mas pela qual eu me sentia responsável. A dona Marina, que trabalhava na limpeza há 8 anos, chorou quando contei para ela. Não era só por causa do emprego, mas por causa da decepção. Nunca imaginei que seu Ricardo fosse capaz de uma coisa dessas, ela disse. Ele sempre foi tão educado, tão simpático com todo mundo. Esse foi outro aspecto doloroso da situação, ver como outras pessoas também se sentiram traídas pelo Ricardo. Ele não traiu só a mim, mas a todos os funcionários, fornecedores, clientes que confiaram nele ao longo dos anos. Tive que renegociar dívidas com fornecedores, explicar a situação para clientes, lidar com a imprensa local quando a história vazou. Por que vazou? Óbvio. Numa cidade do interior, notícia assim se espalha rápido. Empresário descobre esquema de desvio milionário do próprio sócio. Foi assim que saiu no jornal local. A exposição foi terrível. Pessoas me parando na rua para perguntar detalhes. Outros empresários querendo saber se eu estava envolvido também. Teve gente que passou a me evitar, achando que eu também era suspeito. Como se eu fosse capaz de criar um escândalo desses para prejudicar meu próprio negócio. Minha esposa sofreu muito também. Ela e a esposa do Ricardo eram amigas, se encontravam para tomar café, levavam os filhos para brincar juntos. Descobrir que a amiga sabia do esquema e nunca falou nada foi um baque para ela também. Como ela conseguia me olhar na cara sabendo que o marido dela estava roubando você? Minha esposa me perguntou várias vezes. E eu não sabia responder, porque também não entendia.
O processo judicial tem sido outro calvário. O advogado do Ricardo conseguiu arrastar o caso, pedindo perícias desnecessárias, questionando documentos óbvios, fazendo de tudo para protelar. Já gastei mais de R$50 mil em honorários advocatícios, e o processo ainda não terminou. Mas sabe o que mais me irrita? É ver que o Ricardo conseguiu usar parte do dinheiro roubado para contratar um advogado melhor que o meu. Ele está usando o meu próprio dinheiro para se defender contra mim. É de uma ironia cruel. O advogado dele alega que não houve crime, que foi tudo mal entendido entre sócios. Mal entendido. Como se empresas fantasmas, notas fiscais falsas e desvio de material fossem mal entendidos. O cara tem a cara de pau de dizer que o Ricardo tinha autorização implícita para fazer essas movimentações. Enquanto isso, eu aqui tentando reconstruir minha vida profissional. A empresa nova é bem menor, como falei, mas pelo menos é honesta. Trabalho com 2 funcionários apenas, o Marcelo, que quis continuar comigo depois de tudo, e um rapaz novo que contratei há alguns meses. O Marcelo foi fundamental para me ajudar a levantar a cabeça. Ele podia ter ido trabalhar em qualquer lugar depois que fechei a empresa grande, mas preferiu ficar comigo. Seu Ricardo, o senhor sempre foi correto comigo, sempre pagou em dia, sempre me tratou bem. Eu confio no senhor, ele me disse. Isso me emocionou muito. Em meio a tanta traição, descobrir que tinha pessoas leais foi um alívio. A empresa nova foca em reformas e obras menores. Não tenho mais sócio, não quero mais sócio. Prefiro crescer devagar, mas com segurança, do que correr o risco de passar por isso de novo. Mudei completamente minha forma de trabalhar. Agora eu acompanho cada compra, confiro cada nota fiscal, faço questão de conhecer pessoalmente todos os fornecedores. Pode parecer paranoia, mas é proteção. Também mudei minha relação com o dinheiro. Antes, eu era mais relaxado com controle financeiro, confiava na palavra das pessoas, fazia negócios baseado em confiança mútua. Agora tudo é documentado, tudo é conferido, tudo tem comprovante. Algumas pessoas me criticam por isso, dizem que fiquei desconfiado demais, que não posso julgar todo mundo pela ação de uma pessoa. Mas eu prefiro pecar por excesso de cuidado do que por excesso de confiança. O que me deixa mais triste é saber que o Ricardo continua no ramo, como se nada tivesse acontecido. A empresa dele está crescendo, ele conseguiu alguns contratos grandes, está postando foto de obra nova no Instagram toda semana. Parece que para ele foi só um episódio passageiro, uma fase ruim que já passou. Enquanto isso, eu ainda lido com as consequências todos os dias. Não é só a questão financeira, é o trauma emocional também. Tem dias que acordo de madrugada pensando nos sinais que deixei passar, nas vezes que podia ter agido diferente. Minha esposa sempre fala que eu tenho que parar de me culpar, que a culpa é do Ricardo, não minha. Irracionalmente eu sei disso, mas emocionalmente é difícil aceitar. Como confiei tanto numa pessoa que me traía todos os dias? Psicólogo? Sim, estou fazendo terapia há alguns meses. A princípio resisti, achava que era besteira, que eu conseguia superar sozinho. Mas chegou um ponto que percebi que precisava de ajuda profissional para lidar com a situação. A psicóloga me ajudou a entender que o que sinto é normal, que qualquer pessoa na minha situação passaria por isso. Ela me explicou sobre os estágios do luto, porque é isso que estou vivendo, um luto pela amizade perdida, pela confiança quebrada. Primeiro veio a negação, não pode ser o Ricardo, deve ter algum engano. Depois a raiva, como ele pôde fazer isso comigo? Agora estou numa fase que ela chama de barganha. Se eu tivesse sido mais atento, se tivesse controlado melhor as contas, isso não teria acontecido. A aceitação ainda não chegou completamente, mas estou caminhando para isso. Alguns dias são melhores, outros são piores. Mas pelo menos agora entendo que é um processo, que leva tempo, que é normal sentir o que estou sentindo. Uma coisa que a terapia me ensinou, não posso deixar que a traição do Ricardo defina como vou me relacionar com as pessoas daqui para frente. Posso e devo ser mais cuidadoso, mas não posso me fechar completamente, senão ele vai ter vencido de uma forma diferente. Por isso resolvi contar essa história para vocês.
Não é fácil expor uma situação tão íntima, tão dolorosa, mas se puder ajudar alguém a não passar pelo mesmo, já vale a pena. Se vocês têm sociedade com alguém, fiquem atentos. Não precisam desconfiar de tudo, mas mantenham controle sobre o que é seu. Participem das decisões, acompanhem os números, conheçam os fornecedores. A confiança é importante, mas a vigilância é fundamental. E se um dia descobrirem que estão sendo traídos por alguém próximo, não tenham medo de tomar as medidas necessárias. Vai doer, vai ser difícil, mas a verdade sempre é melhor que a mentira, mesmo quando ela machuca. O Ricardo destruiu minha empresa, quebrou minha confiança, prejudicou minha família e meus funcionários. Mas não conseguiu destruir minha capacidade de recomeçar, minha vontade de construir algo novo e honesto. E isso, pessoal, isso ele nunca vai conseguir tirar de mim. Mas deixa eu contar uma coisa que descobri depois, que me deixou ainda mais estarrecido. Lembram que falei que o Ricardo tinha criado 5 empresas fantasmas? Então, investigando mais a fundo, descobri que ele não fazia isso só com a minha empresa. Ele aplicava o mesmo golpe em outros parceiros comerciais. Descobri isso por acaso, numa conversa com outro empresário do ramo, o seu Antônio. A gente se encontrou num evento de construção civil, alguns meses depois de tudo ter acontecido. Eu ainda estava meio constrangido de aparecer em eventos, mas minha esposa insistiu que eu precisava voltar à ativa socialmente. O seu Antônio veio falar comigo, disse que tinha ouvido falar do meu caso e que queria me contar uma coisa. Ele tinha tido uma parceria pontual com o Ricardo uns 3 anos atrás, numa obra pequena. Nada muito sério, só dividiram os custos de uma escavação. Seu Ricardo, ele me disse, na época eu achei estranho, mas não dei muita bola. Seu Ricardo me apresentou um fornecedor de areia que ele disse ser parceiro dele há anos. O preço estava bom, aceitei. Depois descobri que o fornecedor real cobrava 40% a menos do que paguei. Ouvir isso foi como levar um soco no estômago. O Ricardo aplicava golpe em todo mundo que cruzava o caminho dele. Não era só comigo, não era uma coisa pessoal, era o modus operandi dele. Comecei a investigar mais, conversei com outros empresários e descobri pelo menos mais 3 casos similares. Um cara que tinha feito uma parceria para o fornecimento de concreto, outro que tinha dividido o aluguel de uma retroescavadeira, um terceiro que tinha comprado cimento em conjunto para conseguir desconto por quantidade. Em todos os casos, o Ricardo tinha arranjado um jeito de embolsar a diferença. Às vezes criando empresas fantasmas, às vezes inflando preços, às vezes simplesmente pegando dinheiro e sumindo. Era um padrão, um comportamento sistemático. Isso me fez pensar: quantos anos ele vinha fazendo isso? Desde quando eu era só mais um otário na lista dele? Será que nossa sociedade toda foi baseada numa mentira, ou ele começou honesto e foi se corrompendo com o tempo? Tentei lembrar dos primeiros anos de parceria, procurar sinais que pudesse ter perdido. No começo a gente realmente dividia tudo, trabalhava junto, dormia no mesmo quarto quando íamos para obras fora da cidade. Ele parecia genuinamente comprometido com o sucesso da empresa. Mas aí comecei a lembrar de pequenos episódios que na época me pareceram normais, mas que agora fazem sentido. Uma vez, no 3º ano de sociedade, ele chegou no escritório com um relógio caro. Quando perguntei onde tinha comprado, ele disse que tinha ganhado num sorteio da rádio. Na época acreditei, hoje sei que relógio de R$15.000 não sai em sorteio de rádio. Outra vez, ele apareceu com um carro usado, mas em ótimo estado. Disse que tinha conseguido uma pechincha, que o dono precisava vender rápido por causa de mudança. O preço que ele disse ter pagado era realmente baixo demais para ser verdade, mas eu não questionei. Agora percebo que provavelmente foram os primeiros sinais de que ele estava ganhando dinheiro por fora. Talvez não roubando diretamente de mim ainda, mas aplicando golpes em outras pessoas, outros parceiros comerciais. Isso me deixou pensando numa coisa terrível. Será que eu também não fui vítima desde o começo? Será que aqueles anos todos de construção da parceria não foram ele me estudando, me conhecendo, descobrindo meus pontos fracos para poder me explorar melhor depois? É uma sensação horrível, sabe? Questionar 15 anos de convivência, 15 anos de memórias,
15 anos de momentos que pareciam genuínos. Será que quando ele me ajudou no funeral da minha mãe, estava sendo sincero ou só mantendo a fachada? Quando me consolou na minha separação, estava realmente preocupado comigo ou só protegendo o investimento dele na nossa parceria? Essas dúvidas me atormentaram durante meses. A terapia ajudou, mas tem certas perguntas que não têm resposta, certas feridas que cicatrizam devagar. Uma coisa que me ajudou a entender melhor o perfil dele foi uma conversa que tive com um investigador particular. Sim, contratei um investigador, queria saber mais sobre as atividades dele, ver se conseguia descobrir outros prejuízos, outras vítimas. O investigador me explicou que pessoas como o Ricardo são tecnicamente chamadas de psicopatas corporativos. Não são loucos, não são impulsivos, são calculistas que veem outras pessoas como oportunidades de lucro. Eles conseguem simular empatia, criar vínculos falsos, manter relacionamentos por anos se isso trouxer vantagem financeira. Seu caso é clássico, o investigador me disse. Ele investiu anos criando uma imagem de confiabilidade com você, se estabelecendo como indispensável, para depois poder explorar essa posição. É um jogo de longo prazo. Ouvir isso foi ao mesmo tempo esclarecedor e aterrorizante. Esclarecedor porque finalmente entendia como tinha sido enganado por tanto tempo. Aterrorizante porque percebi que tinha convivido 15 anos com alguém que me via como uma fonte de renda, não como um amigo. O investigador conseguiu mapear pelo menos 7 outras vítimas do Ricardo ao longo dos anos. Empresários pequenos, a maioria, que tinham feito parcerias pontuais com ele e saído no prejuízo. Alguns nem sabiam que tinham sido enganados, achavam que tinha sido azar ou má gestão. Conversamos sobre a possibilidade de montar um processo coletivo, juntar todas as vítimas numa ação só. Mas a maioria dos outros casos era mais difícil de provar, e alguns empresários não queriam se expor publicamente. Então acabei mantendo meu processo individual mesmo. Uma das descobertas mais chocantes foi sobre a casa dele. Lembram que falei que ele tinha usado material desviado para construir a própria casa? Então, o investigador descobriu que a casa estava no nome da sogra dele, não no nome dele nem da esposa. Era uma forma de proteger o patrimônio caso houvesse processo judicial. Ou seja, ele já planejava ser descoberto um dia. Já estava se preparando para proteger os bens adquiridos com dinheiro roubado. O nível de premeditação era impressionante. A casa, por sinal, é um casarão em condomínio fechado, com piscina, churrasqueira, 3 carros na garagem. Tudo comprado com dinheiro meu e de outras vítimas. Enquanto isso, eu aqui pagando advogado para tentar reaver uma parte do que é meu. O investigador também descobriu que o Ricardo mantinha contas em bancos diferentes, algumas no nome da esposa, outras no nome de parentes. Diversificava o dinheiro roubado para dificultar rastreamento. Era uma operação sofisticada, não um impulso momentâneo. Isso me fez perceber que eu nunca realmente conheci o homem com quem fui sócio por 15 anos. O Ricardo que eu conhecia era uma persona, um personagem criado para me manipular. O verdadeiro Ricardo era um criminoso experiente que via relacionamentos como oportunidades de negócio. Pensar nisso ainda me dá arrepios. Quantas conversas íntimas tivemos ao longo dos anos? Quantas vezes dividimos preocupações, sonhos, medos? Tudo isso era falso da parte dele? Ou tinha algum sentimento genuíno por baixo da manipulação? Provavelmente nunca vou saber a resposta, e talvez seja melhor assim. O importante é que agora sei com quem estava lidando e posso me proteger no futuro. Falando em futuro, a empresa nova está crescendo aos poucos. Mês passado fechei o maior contrato desde que recomecei, uma reforma completa numa escola municipal. Não é nada comparado aos contratos que tinha antes, mas é um progresso. O legal desse contrato é que veio por indicação do Marcelo, meu funcionário. O irmão dele trabalha na prefeitura e falou bem do nosso trabalho. Isso me mostrou uma coisa importante. Reputação se constrói com trabalho honesto e isso ninguém pode roubar de você. Na escola, estou aplicando tudo o que aprendi sobre controle e transparência. Fotografo cada etapa da obra, documento todas as compras, mantenho o cliente sempre informado sobre o andamento. É mais trabalhoso, mas me dá segurança e passa confiança pro contratante.
A diretora da escola, Dona Márcia, ficou impressionada com o nível de detalhamento que forneci no orçamento. Nunca vi um orçamento tão claro, ela disse. Dá para entender exatamente onde cada real vai ser gasto. É engraçado como a experiência traumática com o Ricardo acabou me tornando um empresário melhor em alguns aspectos. Agora sou mais organizado, mais transparente, mais atento aos detalhes. Claro que preferia ter aprendido essas lições de uma forma menos dolorosa, mas pelo menos transformei o trauma em aprendizado. Outra mudança importante. Agora eu tenho um contador que não é só contador, é quase um sócio na parte administrativa. Ele acompanha todas as movimentações financeiras, confere todos os documentos, me alerta sobre qualquer irregularidade. É uma camada extra de proteção que nunca tive antes. O contador, seu José, é um cara experiente que já viu muita coisa na vida. Quando contei minha história para ele, ele balançou a cabeça e disse: Seu Ricardo, infelizmente isso é mais comum do que você imagina. Já vi muitas sociedades acabarem por causa de traição. Ele me contou casos similares que tinha presenciado. Sócios que desviavam dinheiro para sustentar vícios, outros que usavam a empresa para enriquecer às custas do parceiro, alguns que simplesmente sumiam com tudo de uma hora para outra. O problema, ele me explicou, é que a lei brasileira ainda é muito frágil na proteção contra esse tipo de crime. O cara rouba milhões, fica anos processando, e no final pega uma pena leve ou nem pega nada. Realmente, o processo contra o Ricardo está andando devagar. O advogado dele conseguiu adiar a audiência 3 vezes já, sempre com alguma desculpa técnica. Enquanto isso, ele segue tocando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Às vezes me pergunto se vale a pena continuar com o processo. Já gastei mais de R$80 mil em honorários advocatícios, perícias, documentação. Mesmo que eu ganhe, vai ser difícil executar a sentença, porque o patrimônio dele está protegido no nome de terceiros. Mas meu advogado insiste que devo continuar, não só pela questão financeira, mas pelo precedente. Se você desistir, ele me disse, o Ricardo vai entender que pode fazer isso impunemente. E vai continuar fazendo com outras pessoas. Isso me convenceu. Mesmo que eu não recupere tudo, pelo menos vou dificultar a vida dele, criar obstáculos para que não continue aplicando golpes por aí. É uma questão de justiça, não só de dinheiro. Recentemente soube, através de conhecidos, que o Ricardo está tentando fazer sociedade com outro empresário da região. Um cara mais novo, inexperiente, exatamente o perfil que ele procura para aplicar o golpe. Tentei avisar indiretamente, através de amigos em comum, mas não sei se a mensagem chegou. É frustrante saber que provavelmente ele vai conseguir outra vítima, que vai destruir mais uma empresa, mais uma família. Mas não posso ficar correndo atrás dele para avisar todo mundo. Tenho que focar na minha própria reconstrução. Uma coisa que me dá força é ver que mesmo depois de tudo, ainda consigo confiar em pessoas. O Marcelo, meu funcionário, tem se mostrado extremamente leal e competente. O rapaz novo que contratei, o Lucas, também é honesto e trabalhador. Isso me mostra que nem todo mundo é igual ao Ricardo. Outro dia, o Lucas cometeu um erro numa obra que custou uns R$500 para a empresa. Ele veio me procurar, confessar o erro, se oferecer para pagar o prejuízo do próprio salário. Eu não aceitei, óbvio, mas aquela atitude me emocionou. Era exatamente o oposto do que o Ricardo fazia, assumir responsabilidade ao invés de esconder erros. Lucas, eu falei para ele, erro acontece com qualquer um. O importante é assumir e aprender. Você fazendo isso, mostra que é uma pessoa de caráter. Momentos assim me fazem acreditar que ainda existem pessoas honestas no mundo, que nem todo relacionamento profissional precisa ser baseado na desconfiança. Claro que agora sou mais cauteloso, mais atento aos sinais. Mas não quero me tornar uma pessoa amarga, desconfiada de todo mundo. Seria dar a vitória final pro Ricardo. Minha esposa tem me ajudado muito nesse processo. Ela sempre foi mais intuitiva que eu, mais desconfiada de pessoas que parecem boas demais para ser verdade. Várias vezes ela comentou que achava o Ricardo meio falso, mas eu não dava ouvidos. Você sempre foi muito ingênuo, ela me disse recentemente.
Acredita muito fácil nas pessoas, quer ver o lado bom de todo mundo. Isso é bonito, mas às vezes é perigoso. Ela tem razão. Eu realmente tendo a confiar nas pessoas até que me provem o contrário. É uma característica que me custou caro, mas que também me trouxe muitas amizades verdadeiras ao longo da vida. O desafio agora é encontrar o equilíbrio entre confiança e prudência. Uma coisa que me ajuda é pensar nos funcionários que tive ao longo dos anos, nas parcerias honestas que construí com fornecedores, nos clientes que se tornaram amigos. Por cada Ricardo que apareceu na minha vida, tive 10 pessoas honestas e leais. O problema é que um Ricardo faz muito mais estrago que 10 pessoas honestas fazem bem. É assim mesmo, o mal sempre parece ter mais impacto que o bem. Mas não posso deixar que isso me torne cínico. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo, posso dizer que estou me recuperando. Financeiramente ainda não voltei ao patamar que tinha antes, mas emocionalmente estou mais forte. A experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou muito sobre pessoas, sobre negócios, sobre mim mesmo. Aprendi que confiança não significa ausência de controle. Posso confiar numa pessoa e ainda assim manter sistemas de verificação, protocolo, transparência. Uma coisa não anula a outra. Aprendi também que sinais de alerta existem sempre, mas às vezes a gente escolhe ignorar porque não quer lidar com a realidade. O Ricardo deu vários sinais ao longo dos anos, eu que preferi não enxergar. Mas principalmente aprendi que sou mais forte do que imaginava. Perder mais de R$1 milhão, ver uma empresa de 20 anos ir pro ralo, descobrir que um amigo íntimo era na verdade um inimigo, tudo isso podia ter me destruído completamente. Mas não destruiu. Me machucou, me ensinou, me transformou, mas não me destruiu. E isso, pessoal, é a coisa mais importante que posso compartilhar com vocês. Por pior que seja a traição, por maior que seja o prejuízo, sempre é possível recomeçar. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. O Ricardo conseguiu roubar meu dinheiro, minha empresa, até mesmo algumas memórias boas que agora estão contaminadas pela descoberta da verdade. Mas não conseguiu roubar minha capacidade de trabalhar, de sonhar, de construir algo novo. E é nisso que estou focando agora, no futuro, não no passado. Na empresa que estou construindo, não na que perdi. Nas pessoas honestas que encontro pelo caminho, não no canalha que me traiu. Porque no final das contas, a vida continua. E ela continua sendo boa para quem tem coragem de recomeçar.